Pronto. Ok, vamos lá. Olá, boa tarde a todas vocês aí em casa. Aqui estamos nós novamente para dar continuidade ao nosso livro, não é? Do tema Pensamentos Poderosos de Joyce Meyer, que tem sido uma grande bênção para nós. E espero que também esteja a ser para vocês aí em casa, ok? Então aqui estamos nós numa tarde de quarta-feira, um pouquinho chuvosa lá fora, mas está um tempinho agradável, não é? E quero dar as boas tardes à Bispa Isildinha. Boa tarde, Bispa. Boa tarde, apóstola. Boa tarde. É verdade. O Senhor permitiu mais uma vez, né, que nós estejamos aqui reunidas no nome dEle para aprender um pouquinho mais nessa viagem que nós... Eu sempre falo, é uma viagem de autoconhecimento. Ele tem nos dado a oportunidade de nos conhecermos, conhecer essa máquina que é a nossa mente, não é? E aí eu também quero já cumprimentar, né, a nossa querida Léo, que está aqui mais uma vez, né, Léo? Paz, Bispa, é verdade, mais uma vez aqui para partilharmos mais um pouquinho. Nunca é demais, né? Nunca é demais, principalmente quando se trata da mente, exato, né? Principalmente quando se trata da mente. Isso. Então, hoje nosso tema, né, do capítulo 2 que nós vamos falar hoje, é para nós aprendermos, né? Ou seja, vamos ensinar a nossa mente a trabalhar a nosso favor. Não é? É isso mesmo. E é muito interessante, porque está em nós essa decisão de fazer com que a minha mente trabalhe a meu favor. E também podemos ter cuidado para que ela não trabalhe contra isso. Nós. Exatamente. É incrível como tudo depende de nós. É verdade. Está nas nossas mãos. É verdade, é verdade. É muito, muito verdade. É verdade. E só para a gente dar o pontapé inicial, né? O tema, o pontapé inicial, eu achei muito interessante uma colocação que ela põe aqui. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ela conta que em todos os órgãos vitais que nós temos, né? Todos nascem prontos. Isso. A única coisa que faz conforme o ser humano vai se desenvolvendo, eles vão crescendo. Aumentar o tamanho. Isso. Diferentemente de todos os órgãos, o nosso cérebro não nasce formado. Gente, eu achei tremendo. Por quê? Aí eu lembrei, verdadeiramente, a criança nasce com a moleirinha. É moleira, não é? Exatamente. A caixa craniana está aberta. Exatamente. Por quê? Porque o cérebro ainda não está formado. Pois é. Ele precisa acabar de se formar. Apóstola, 18 anos. 18 anos. É muito verdade. tempo. E nós queremos exigir maturidade. É verdade. Então, antes do tempo. Olha, 18 anos. Para eles se formar. Se formar. E depois, ela fala formado, demora uma vida inteira para amadurecer. Ai, é tão bom saber que nós ainda estamos amadurecendo. Então, nós estamos em crescimento. Lá está certo aquela frase que nós dizemos que nós estamos sempre a aprender. Exatamente. É por isso. Gente, esse Deus é maravilhoso. Exato. Porque se já tivesse tudo pronto, aquilo que você aprendeu de primeira mão ficaria para sempre. E também aí não haveria desenvolvimento. Porque nós sabemos, por exemplo, olhando um pouco para o lado da ciência, né? Hoje a ciência diz uma coisa, mas daqui por mais uns anos já há algo que vem de novo para superar aquilo que foi dito antes. É verdade. Nós não ficamos logo com aquilo que foi dito primeiro e paralisamos ali e não avançamos. Não é? Nós continuamos, não é? Assim, a nossa mente, mesmo depois desses 18 anos de amadurecimento, ela de crescimento, ela depois vai amadurecendo até a nossa morte. Por isso que a nossa mente hoje é a mente de Cristo. Isso, exatamente. Porque senão não teria como. Não teria como. Não teria como entender as coisas de Cristo, exatamente. Não é? E é um processo. Pois é. É um processo. Nós sabemos que temos a mente de Cristo, mas a cada dia
nós vamos adquirindo as características da mente de Cristo até a nossa morte. Oh, glória a Deus. É verdade. Até atingir a estatura do varão perfeito, não é? Até que Jesus venha. E outra coisa interessante também que a autora ela fala aqui, que a gente às vezes não para pensar. O nosso cérebro, quando a gente fala em cérebro, estamos a falar em mente, né? E realmente há funções que o nosso cérebro exerce que nós não nos apercebemos, não está no nosso controle, né? Como o nosso respirar, os nossos batimentos cardíacos, a nossa pressão, o mexer da sua mão, os nossos movimentos, exatamente, é tudo quem comanda ali, é a mente, né? É a mente, que dá o alerta quando eu tenho fome, quando eu tenho sede, quando eu tenho frio, é tudo na mente. Verdade. Mas e agora o pensamento? Pois é. E o pensamento, não é? Com tudo que a gente tem aprendido, e como terminamos na semana passada, sobre o poder do pensamento positivo, nós sabemos que o que nós pensamos, né, o que a nossa mente trabalha, se positivo, vai beneficiar o nosso corpo todo. Exatamente, sim. Não é? Sim. Se negativo, né, a pessoa pessimista, aquela pessoa que não consegue ver beleza em nada. Que não consegue ver o lado positivo em nada. Em nenhuma situação. É uma pessoa que ela fica mais suscetível a adoecer o corpo físico. Isso. Não é? Sim. Fica mais suscetível. Sim, porque quando nós não conseguimos enxergar o lado positivo em meio... Imagina a situação em que nós vivemos hoje. Sim. Não é? É uma situação triste, é uma situação de pandemia, de desemprego, de calamidades. Há tanta coisa, a nossa mente é influenciada por tanta coisa negativa que nós vemos e ouvimos, não é? Sim. E se nós nos deixarmos abater pelas notícias, pelas circunstâncias... Estava todo mundo depressivo. Estávamos todos depressivos. Andávamos todos tristes. É verdade. Tristes, amargurados. Porque perde a esperança, não é? Perde a esperança. Perde. Que esperança o mundo tem perante uma situação dessa que nós vivemos hoje? Não é? Nós temos a nossa esperança em Cristo Jesus. E o mundo lá fora? Nós vivemos novidade de vida todos os dias que nós acordamos, porque nós sabemos que independentemente das situações adversas que o mundo vive, nós sabemos quem está conosco. Nós não estamos a passar pelas aflições sozinhos. É porque nós temos aprendido a fazer a nossa mente confiar em Deus. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu tenho ouvido nos últimos tempos, né? na boca das pessoas da televisão, tanto daqui de Portugal quanto lá do Brasil, falando da fé. Então a gente vê que nesse momento as pessoas estão buscando porque há necessidade, né? Sim. E nós, pela palavra de Deus, nós já estamos no nosso caminhar aprendendo cada vez mais a confiar em Deus. Exato. Não é, apóstola? A confiar assim, mas verdadeiramente, não só falar da boca para fora. Isso. Mas nos mínimos detalhes da nossa vida. Exatamente. Né? E aí nós temos aprendido o quê? Que se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não há situação negativa para as nossas vidas. Não que não haja situação negativa, mas que nós vamos passar, mas que nós vamos tirar um proveito. Não podemos deixar a nossa mente influenciar, não é? Achar que não vai ter nada de bom. Não podemos deixar a nossa mente influenciar as nossas emoções. Sim. Esse é o trabalho. E o pensamento. Porque gera as nossas emoções ditam as nossas atitudes. Sim. Não é? É verdade. Então, e neste tempo, realmente nós vivemos nestes dias, neste ano 2020, não é? Pois Que nós vivemos tão atípico. Nós vemos muitas pessoas a deixarem a mente realmente comandar as suas emoções, não é? Pessoas abatidas fisicamente, emocionalmente, não é? Porque lá está, a mente trabalha
se nós deixamos a nossa mente trabalhar no negativo, não é? Ela vai trabalhar vai contra influenciar, nós. não é? Exato. todo o nosso físico, não é? As Portanto, nossas atitudes. as nossas atitudes, as não nossas é? reações, não é? Isso, sim, Exatamente, sim. exatamente. Então é importante realmente Trabalhar. nós trabalhamos aquele versículo, não é? Que está em Romanos. Que está em Romanos 11:34, não é? De renovarmos a nossa mente. nossa mente. Isso, Ok? isso, Renovarmos a tem que nossa Exatamente. mente. Porque ao nós renovarmos a nossa mente, lá está o que a palavra diz. Nós vamos ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Exatamente. Não é? Mas é um trabalhar, É um não é? trabalhar, Não é é um fácil. trabalhar. Nós estamos aqui a falar, Sim, não sim. é? Não. Parece que é Até fácil. parece que é fácil. mas não é. Não é. Realmente É um exercício. É um exercício. Com certeza. É como tudo. É. Temos que ter paciência, perseverança. Isso. Né? Nós temos aprendido aqui que nós não conseguimos impedir que um pensamento venha à minha mente. Mas eu posso impedir que ele se aloje Isso, na minha mente. isso. Não é? Que se forme uma fortaleza, não Exatamente, é? exatamente. Então, se eu estou a identificar que o pensamento que vem na minha mente não vai de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus me ensina, automaticamente eu tenho que excluir esse pensamento. Exato. Porque em Filipenses 4:8, o Paulo fala o quê? Em tudo. Tudo que é bom, agradável. agradável, amável, tudo que for nobre, tudo que é bom, pensa nisso. É nisso. É nisso que lá tu está, tens não que te deixar a focar. mente Pensar influenciar, naquilo que é errado. não é? Paulo não diz, olha, se tudo for bem, então tu também pensas bem. Não. Ele diz tudo que é bom, agradável, tudo aquilo que vai Que louvar vai a te Deus. trazer alegria, que vai te dar Isso, paz. Isso, que vai glorificar o É nome nisso do que teu você Deus. tem que É pensar. nisso que tu tens que firmar os teus pensamentos. E vocês já repararam como existem, infelizmente, pessoas muito pessimistas? Sim, sim. Que mesmo quando as coisas estão bem, Não não consegue. conseguem ver nada de bom, não é? E É o como, vai-se andando. e O quê? como O vai-se andando. vai se andando. E como que isso, o poder que tem de contagiar Sim, Quem está à volta. Quem está à volta. Sim, Claro que sim. sim. E também é um trabalho nosso, porque muitas vezes nós temos projetos, que temos que ter projetos, Claro, né? claro. Nós vivemos de esperança, de Sim, sonhos. claro. A gente apresenta esses sonhos diante de Deus. Exatamente. Não é? Mas nós temos que planejar. Claro. Nós não sabemos o dia de amanhã. Tudo bem, mas eu vou planejar. Claro, Né? sim. Eu quero fazer uma viagem. Olha, hoje eu não tenho condições, mas eu vou planejar, eu vou sonhar. Exatamente. Sim. E impedir que outras pessoas venham a minar esses sonhos. Exatamente. Não Com é? negativismo. Com negativismo, com pessimismo. Isso. Né? Sim. É aquela lei do Murphy, né? Como ela também que fala aqui. A lei do Murphy, é a pessoa... negativismo Olha, se eu puro. Resumindo a lei de Murphy, né? Não existe nada de bom à volta. Não, né? Exatamente. o que tiver, se tiver que tiver- acontecer alguma coisa, vai ser mal. É. Então, se eu tenho uma fatia de pão com manteiga, se cair no chão, a manteiga vai cair Virada pra pra baixo. Você entendeu? E o pão vai se desfazer, E o pão porque ainda vai vai ser pior. Exatamente. Então, essa lei não pode ser aplicada Não, nas nossas vidas. Jamais, jamais. Sabe, jamais. porque se tudo coopera para o meu bem, é tudo. É tudo. Mesmo é as tudo. situações menos boas, Sim. ela vai cooperar para o meu bem. Sim, Vai sim. depender da minha, da sua, da nossa Disposição, disposição. não é? Sim. Peraí, não. Alguma coisa eu vou aprender disso. Sim. Isso aí é o lado positivo. Positivo. E a mente influencia tanto que nós sabemos que tem pessoas, quando eles fazem... Nós estamos falando de teste de vacina, não é? Estão fazendo testes de vacina pelo mundo afora aí. E nós sabemos que muitas pessoas que estão sendo testadas nem sabem que não estão recebendo nada. Pois. Porque aí, querendo ou não, queridos, é assim que funciona. Sim. É, a nossa mente. Eles vão separar grupos. Um grupo vai receber a vacina, o outro grupo vai receber placebo, que Isso. seria água com açúcar. Isso. Mas ninguém sabe quem é que está recebendo o quê. Exatamente. Não é?
Então, se eu recebi placebo, mas eu creio que é uma vacina, vai funcionar. Exatamente. Agora, se eu tomar a vacina e achar que não vai funcionar, que eu vou adoecer, eu vou adoecer. O poder da mente, não é? O poder que a mente tem sobre nós, não é? Tanto o negativismo como o positivismo, não é? As duas têm um poder tremendo. Toda moeda tem dois lados. É verdade. Exatamente. Toda moeda tem dois lados. Então, ou é para o bem, ou é para o mal. E você sabe que princípio espiritual é isso. O sol nasce para justo e para injusto. Exatamente, para os dois. Não é? Sim, sim. São os dois lados. Exatamente. Então, eu sou filha de Deus. Eu planto uma horta, crendo que não vai dar nada. Não vai dar. O ímpio que não conhece Deus, planta uma horta na certeza que vai dar. Quem que vai colher? Aquele. O ímpio. Exatamente. Aquele que plantou. Porque ele vai estar regando com a palavra. Com a palavra. A colheita vai ser ótima. Exatamente. Eu vou colher o fruto do meu trabalho. Por isso a importância, não é, que a própria Bíblia diz, não é, que o poder da morte e da vida estão na nossa língua, não é? E o que é que nós falamos? O que é que sai da nossa boca, não é? O que sai da nossa boca é o que vai direcionar a nossa vida, não é? Se saírem realmente palavras de morte, eu não consigo, eu sou uma falhada, eu nunca acho que Deus nunca esqueceu de mim. Nunca vou conseguir ser nada, nem ninguém, não é? É isso que vai acontecer, não é? Agora, se da minha boca saírem palavras de vida, não, eu vou conseguir sim. Está difícil, não é? Tudo posso, é difícil, né? sim, mas eu tudo posso naquilo que me fortalece, não é? Levar minha mente a confiar em Deus, nas promessas de Deus, não é? E é engraçado quando eu estava aqui a ler o exemplo que a Joyce Meyer fala sobre os espias, não é? Olha que exemplo tremendo. Verdade. Né? 12 homens viram vão ver a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mesmo quadro. Né? 10 chegam e dizem, olha, a terra é maravilhosa, é fértil, tem bons frutos, mas tem lá não é a palavra povo, mas. Tem lá um povo enorme, gigante. Olha, que nós diante deles parecemos gafanhotos. Então, olha, vamos esquecer. Quando Deus disse, olha, a terra é vossa. A terra é vossa. Eu já dei. Né? Aí, diante desses 12, 10 tem essa perspectiva e os outros 2 dizem, olha, a terra é boa, é perfeita, tem bons frutos, vamos embora e vamos tomar que a terra é nossa. Olha a diferença. E nós vimos a influência do negativismo diante do povo. Né? Porque como o ditado diz que a maioria vence, né? Aí a maioria ficou derrotada, né? Porque é sempre na contramão, né? E nós vemos que aquela influência negativa daqueles 10 espias influenciaram o povo inteiro a desacreditar na promessa de Deus. Não é? O povo chorou, o povo murmurou, o povo desejou morrer no deserto do que sequer tentar conquistar algo que o Senhor lhes tinha dado. E os outros 2 que vieram com um relatório positivo, não é? Disseram, não vamos. Eles não olharam para o gigante como um obstáculo, mas olharam para o gigante como um alvo grande e impossível de se errar o alvo. Exato. A diferença ficaram firmes na convicção deles, não é? Ficaram firmes na convicção porque deles. Eles confiaram. Na verdade, se eles têm olhado à volta deles, não é? Tudo indicava o contrário, não é? Exatamente. Enquanto os 10 se viam gafanhotos e os gigantes enormes, e o gigante vai massacrar, os outros diziam, gigante, a gente não erra o alvo. É muito mais fácil acertar não é? Acertar. É perspectiva, é aquilo que falamos a semana passada. Isso é verdade. A ótica. Com que ótica nós temos enxergado os nossos problemas, não é? Claro que se nós fizermos uma tempestade no copo d'água,
né? Pronto. Os problemas vão parecer muito maiores do que aquilo que realmente É são. por isso que o pensamento positivo nos leva a ter atitudes Positivas, não é? com certeza. Leva a ter- Exatamente. Então nós temos As nossas que reações treinar. serão positivas, mesmo em meio às As adversidades, adversidades. as dificuldades, Porque os obstáculos. eu creio que é assim, você não está negando a situação como os dois não negaram. Não negaram. Eles não negaram, mas eles saíram do foco pequeno Isso. e ampliaram a sua visão. Viram na ótica de Deus. Exatamente. Preferiram confiar É igual o na exemplo que ela promessa. dá daqueles dois Dos lobos, não é? Não, nesse aqui, ela fala do dono da fábrica de calçados. Sim, Manda exatamente. dois funcionários, Perfeito, verdade. né, dois funcionários em tempos diferentes, para ver Já qual tinha ouvido era essa a história visão também. de cada um, Isso. né, o parecer de cada um. Então, o primeiro vai, ele olha aquela aldeia e vê que ninguém Tinha sapato. tinha sapatos. É. Aí, o segundo, quando ele vai também, ele olha e ele vê a mesma coisa. Isso. Ninguém tinha sapatos. Quando o proprietário pergunta para o primeiro funcionário, e aí, o que você acha? Você acha que nós podemos ir lá vender sapatos? Ah, acho que não. Não. Nem vale olha, a pena. não vale a pena, não vamos perder tempo, porque lá ninguém usa sapato. Pois. Então não vamos perder tempo. Quando o dono chama o segundo, o que o segundo fala? Olha, vai ser uma grande oportunidade, porque nós vamos Novidade. vender muito sapato. Porque lá ninguém tem sapato. Você entendeu? Eu continuo falando. Como você olha o copo? Isso. Ele está meio cheio ou meio vazio? É perspectiva. Você entendeu? É perspectiva. E eu acho que é aí que nós estamos aprendendo Sim. a usar a mente a nosso favor. A nosso favor, A exatamente. nosso favor. A nosso Porque favor. Deus, assim, na palavra de Deus, do começo ao fim, Ele fala para mim 366 vezes para eu não temer. Isso. Então, primeira coisa, Não temos. eu não preciso ter medo de nada. Pois. Depois ele fala, Jesus enfatizou muito que tudo é possível ao que crê, Isso. né? Tudo é possível ao que crê. Então ele enfatizou muito em verdade, ele falava. Ele enfatizou tudo é possível, é tudo. Tudo é não tudo. são algumas As coisas. coisas. Isso. Tudo é tudo. Então eu creio nesse estudo que nós estamos fazendo que o Senhor já estava nos ensinando. Sim, com certeza. Eu não Porque tenho ele sabia, dúvida. ele sabia do poder Da nossa então, mente, sim. sabe o ditado que diz água Água mole em pedra dura? tanto bate até que fura. É exatamente isso. E o aprendizado mais o aprendizado que fixa é o aprendizado por repetição. Isso. Sim, sim. Como é que um animalzinho aprende? É. É repetindo, Né? Porque Exatamente. ele não tem a capacidade de raciocínio que Como nós nós. temos. Humano, claro. Não é? Mas como é que ele aprende? Pela repetição. Como é que o papagaio fala? É. Não Exatamente. é porque ele desenvolve a fala. Não, ele é nem por tem causa noção da daquilo que... repetição. Exatamente. Sim. Né? Então, por isso que nós falamos. Só que a palavra de Deus nós não podemos repetir como o papagaio. Não. A palavra de Deus, ela tem que... Nós temos que comer, Interiorizar. mastigá-la bem e depois ruminar, como a gente falou no outro dia, não é? E acreditar e crer. E crer. E ficar não é? firme E crer, nessa ficar posição. firme nessa posição e não sairmos dela. Não permitir que pessoas com pensamentos Negativos. limitados limite É a nossa mente. a minha mente, os Isso. meus pensamentos. Sim, sim. Eu não posso permitir Sim, isso. sim. Não é? Sim. E que eu não venha e que eu, com Também. a minha mente limitada, não venho limitar o poder de Deus na minha Na vida. minha é vida, nossa vida, exatamente, verdade. exatamente. O lindo é nós sabermos que, independentemente de todas as opiniões que nós possamos ter formadas, seja daquilo que for, é bom sabermos que nós ainda podemos desfazer Sim. e refazer uma nova, não é? Então, se nós... Dá para dar um reset. Dá Pum. para dar um reset, é isso que nos ensina. E pôr os um novo. estudos- Exatamente, Não é? e hoje até os próprios cientistas, né, já está mais do que provado. A Bíblia já nos falava, Pois.
A Bíblia já nos falava, nós não temos dúvida. Então, os cientistas só vieram a confirmar aquilo que o nosso Deus já tinha dito. Isso. Não é? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho hoje a possibilidade, está nas minhas mãos, eu criar uma mente positiva, eu criar uma mente a meu favor. Então, eu vou começar dia a dia a focar a minha mente naquilo que é positivo. Vamos outra vez trazer aquilo que nós estamos a viver, a pandemia. Enquanto nós estivemos em confinamento, não foi tudo ruim. Aquele tempo, não sei se foram 30, 40 dias, se foi 2 meses, já nem lembro ao certo quanto tempo nós ficamos confinados, não é? Mas foi um momento em que as famílias... Foi de março a 2 meses. 2 meses, não é? Foi um momento em que muitas famílias sentaram-se à mesa, não é? Sentaram-se à mesa, sim. Pais e filhos. Há muitos testemunhos, não é? Sim. Exatamente, pais e filhos. Há muito tempo que não conseguiam ter uma conversa, há muito tempo que marido e mulher não conseguiam estar juntos, a família toda reunida, sem pressa de amanhã ter que acordar para ir fazer isso, para ir fazer aquilo, porque independentemente do fim de semana, mas às vezes o fim de semana é tão curtinho, as mulheres têm as limpezas da casa, têm as compras para fazer, mas na pandemia não houve nada disso, não houve pressa de nada. Então houve esse lado bom, não é? Em tudo, como nós falamos, de 2 moedas, de 2 lados. Sim. Também teve os 2, não é? A gente vê. Sim. Então, eu também creio que isso é posicionamento. É posicionamento. É posicionamento. Sim. Né? É você, mesmo em meio à tragédia, você tirar lições. Algo bom lições sempre. Positivas para sua vida. Nem que seja para aprender para a próxima queda. É verdade. Nem que não seja voltar a cair, não é? Exatamente. Quando caímos, tu já sabias como... Não cair no mesmo, mas se vier a levar um outro tombo, você sabe aonde você vai se erguer novamente. Isso, né? exatamente. Porque nessa vida a gente não pode falar nunca mais, né? Nunca mais, exatamente. Jamais, não, essa palavra não nos pertence. Pois. Mas nós temos que realmente fazer isso. Usar a nossa mente, não é? Treinar a nossa mente, não é? É pensar nas coisas positivas, nas coisas de Deus. Então, eu vi uma vez num programa vespertino, nesses programas de mulheres, um médico endocrinologista, muito famoso lá, as atrizes, estrelas, sabe? Pessoas com dinheiro, fazendo belos tratamentos para manter um corpão, aquela coisa toda. E então, ele foi o entrevistado, porque era muito sucesso. Eu falei, então, doutor, como que você trabalha com as suas pacientes? Ele falou assim, a primeira coisa que eu faço quando elas chegam, eu coloco ela de frente para um espelho e peço para ela olhar bem para ela, para o reflexo dela, e falar tudo o que ela vê. E o que eu percebi? Que todas elas. Porque aí eu estou muito gorda, nada do que eu gosto de ver. Fica bem para mim. Porque eu tenho barriga, porque eu tenho um pneu aqui, eu tenho uma estria ali. Era tudo não, é feio, não gosto, sabe? Ele falou, então a primeira coisa que eu faço é trabalhar com elas para que elas comecem a falar não aquilo que esses olhos estão vendo, mas aquilo que elas querem ser. Isso. Então, falar que eu sou bonita, o meu cabelo tá bonito, lindo. Olha, essa roupa me fica tão bem. Ou seja, ele ensinava as mulheres a serem positivas em relação a elas próprias. Claro que ele dava uma reeducação alimentar, não é? E depois, para justificar o preço... dava os banhos de chocolate, as massagens terapêuticas, né? Não estou falando que sou contra, não é isso. Não é isso. Mas ele falou, o grande segredo está na boca. Pois. Não é? Porque é a ordem... Está no que sai da tua boca. Exatamente. Isso. A ordem que o seu cérebro vai receber, o comando que ele vai receber, para depois informar todo o seu corpo... Isso.
é o que sai da sua boca. Pois é. Por isso é que o pensamento ele é voluntário, não é? Nós é que temos que ter o controle dos nossos pensamentos. Então, e aí na hora eu lembrei, né? Eu falei, ele estava falando ali, ele descobriu o ovo de Colombo, né? Porque a Bíblia já fala isso há muito tempo, né? Só pôs em prática. Exatamente. Ele descobriu o princípio e pôs em prática, não é? O nosso cérebro, ele fica muito tempo... A sua mente fica muito tempo com o registro que você fez. Isso. Então, se você fez um registro de eu não consigo, eu nunca vou dar certo, eu não vou chegar, porque você falou isso, ou porque falaram isso de você, esse registro vai ficar muito tempo. Isso. Não é? E é isso que nós temos aprendido, a trabalhar a nossa mente, para que a gente fale as palavras certas, exatamente. Sermos positivas, né? Para nós mesmos, para nós podermos desfrutar a nossa vida. O pensamento positivo nos leva a uma vida feliz. Exato. Não é? Nos leva a uma vida feliz. Isso. Porque se nós levarmos uma vida de pensamentos negativos, porque o que é que nos leva quando nós temos pensamentos negativos, o que é que nos leva a ser? Pessoas amargas, tristes, não é? Depressivas. Ninguém quer estar perto de nós. Quem é que vai querer estar perto de uma pessoa que sempre está falando negativo? Nada na vida lhe corre bem, não é? Diz ela, não é? Sim. Não consegue ver nada de bem. Porque é esse registro que está lá. É o que está lá. Exatamente. Porque é o que ela deixa ficar. Exatamente. Não é? É o que ela absorve. Até pode ter pontos super positivos, porque eu não creio que exista alguém nesta vida que desde que nasceu até a sua fase adulta que tudo foi mau. Exatamente. Não é? Mas há pessoas que vivem uma vida miserável porque na mente delas, não é? Presa aos seus pensamentos negativos. Na mente delas, elas são miseráveis e não conseguem sequer enxergar coisas boas que já aconteceram, não é? E nós muitas das vezes temos que trazer a nossa memória, independentemente da situação que nós estamos a passar, trazer a nossa memória coisas boas. Isso, fazer a nossa memória lembrar das coisas boas, não é? E sermos gratas, não é? Eu acho que uma mente grata é uma mente positiva. Pois é. Não é? Porque nós somos gratas independentemente das circunstâncias. Só o facto de nós acordarmos, não é? É verdade. Só o facto de nós não termos sido atingidas por toda esta pandemia. Só o facto de nós não estarmos num hospital, não é? Exatamente. Tudo isso sabe, já é muito nos alegrar. De gratidão. Me veio uma passagem agora de Jó, quando ele fala: aquilo que eu temia aconteceu comigo. Pois. Então ele tinha tanto medo que era aquilo que saía da boca dele, medo dos filhos pecarem, medo de adoecerem, medo de perder o que eles tinham. Ele tinha medo. Ele confessou. Né? E era aquilo que ele confessava. E realmente veio acontecer com ele. Então temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Não é? E de maneira? Nossos pensamentos os nossos pensamentos são pensamentos né? poderosos. Mas que eles sejam poderosos para o positivo. A nosso favor. A nosso favor. Lá está, eles são poderosos no positivo como no negativo, não é? O poder é o mesmo. O poder é o mesmo. Sim, para os dois lados. E a maior parte das vezes nós nos deixamos levar nos pensamentos negativos e que depois dificilmente nós conseguimos levar a nossa mente a pensar em coisas boas. Aí é todo um processo. É um processo. Porque registrar é fácil. Apagar é que é difícil. É como tudo, né? A destruição é muito rápida. Agora, para construir demora. Mas não é impossível, não é? Não é impossível. Você está bem de saúde, está tudo bem. Então, é aquilo. Você torceu o pé, foi rapidinho, foi numa fração de segundo, você torceu o pé. Mas tem que ficar 2 meses. Para consertar aquilo, às vezes 2 meses, dependendo da idade, até ano, né? Pois, exatamente. Até anos. Eu lembro que o meu filho sofreu um acidente e ele fraturou aqui o braço e ele operou o braço.
E a clavícula, que assim, ele só deu um jeito nela, não chegou a quebrar. O braço que ele operou, consertou logo. A clavícula demorou 1 ano. Olha. Para ele voltar a ter os movimentos que ele tinha. Pois é. Então é bem assim, vamos registrar. Para cair é fácil, Para não é? cair é fácil. Para levantar. Para levantar, então, demora um nós pouquinho temos que mais. levantar. Que nós ensinemos a nossa mente a trabalhar a nosso favor, a fazer os Isso. registros certos, Certos, verdade. isso. não é? Para que a gente possa aproveitar a vida. Exatamente. A vida feliz, né? Sabe? O fato de eu acordar pela manhã, respirar, Isso. sabe? Andar, ter a comida, Ter um teto. ter um teto que me abriga, ter uma... São motivos, mais do que motivos, Suficientes, para nós vivermos uma vida e vida em abundância. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E você? Quais são os seus pensamentos? É para pensar. Quantos não posso, não consigo, nunca vou chegar, que você registrou? Por você mesma ou, muitas vezes, por outras por pessoas terceiros, que colocaram isso na sua mente. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso. Nada é impossível para aquele que crê. Nada, né? Aprenda, né? Apóstolo, aprenda como nós temos aprendido É verdade. a confiar em Deus. Às vezes nós confiamos tanto nas pessoas, não é? É verdade. Confiamos num sistema. É verdade. E ficamos só nos decepcionados. Isso, exatamente. Mas com Criamos Deus, não. muitas Não, expectativas nas pessoas. Temos que treinar, não é? Treinar, É treinamento. é andar junto, é meditar na palavra, encher a nossa mente das Da promessas, da palavra de promessas, Deus. tem tantas. Pronto. É. A minha boca vai falar o que eu tiver cheia. Que o coração estiver cheio do bom verdade. tesouro, não é? Do bom Exato. tesouro a gente tira coisas boas. Exato, não é? exato. Verdade, é isso mesmo. É isso. Então, estamos terminando, Pois é. não é? Pois é. E eu queria deixar uma frase para a meditação de vocês aí em casa e para nós aqui também, Com não é? certeza. Treine o seu cérebro para confiar e acreditar em Deus. Uau, é isso. É isso mesmo. Treine o seu cérebro para confiar e acreditar em Deus. Olha. É a nossa exortação nesta tarde. Exatamente, Não é? isso. Para que você possa ter uma vida feliz. Isso. Exatamente. Desfrutar da vida. Desfrutar desta da viagem, vida, não é? desta viagem. Que é a nossa vida aqui Isso, neste Tão, mundo. tão passageira. É uma viagem tão para uns mais curta, curta, para outros mais longa, não é? Exatamente. Olha que para nós seja longa, Mas estamos Amém. todos Não é? de passagem. mas estamos todos de passagem. É, É uma sim, viagem, é não uma é? Então viagem. que nós possamos usufruir desta viagem estivermos com Deus, confiando Amém. nele, não é? Na sua palavra. Sim. É por isso que nós estamos aqui também às quartas-feiras, não é? Isso. Para trazer uma palavra de ânimo Sempre. lá para casa, para esperança, você, não de é? esperança, isso, Sempre. não é? Então, o nosso maior desejo é que você realmente seja edificada, não é? Isso. Com o que nós compartilhamos aqui às quartas-feiras. E hoje estamos terminando. Obrigada, Léo, Nada, apóstola. por teres Obrigada aceito eu. o convite de estar aqui mais É uma sempre vez. um privilégio. É verdade. A partilhar a palavra. Obrigada, não é? Léo. Obrigada, Obrigada, apóstola. Bispa. Até para a semana. Até para a semana. Não é? Para a semana. Amadas aí em casa, até para a semana também. Beijinho. E na próxima semana esteja connosco novamente. Tchau, Isso. tchau. Tchau, até Tchau. para a Até a semana. semana.